Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar mais um conteúdo histórico para vocês. O nosso conteúdo de hoje será a América Espanhola. Isso mesmo, estaremos dando continuidade ao nosso terceiro livro. Eu acredito que vocês ainda não têm esse livro, mas eu vou passando o conteúdo e aí vou passando as atividades também de acordo com o que eu vou explicando. Então, o nosso primeiro capítulo é a América Espanhola. Primeiramente, é importante falar para vocês quais foram os fatores que proporcionaram a expansão, das grandes navegações. Por que os europeus se lançaram ao mar e por que os espanhóis são um dos pioneiros, Na verdade, a primeira monarquia nacional a se lançar ao mar foi Portugal, só que os espanhóis foram os primeiros a chegarem na América. Isso de acordo com a história da Espanha, porque não foi bem assim. Existem vestígios que os vikings já andaram aqui na América em 900 depois de Cristo. Então, 4 séculos antes mesmo dos espanhóis chegarem aqui na América. Então, isso também vai ser um tema para outra aula, mas vamos dar continuidade. Quais são os fatores que proporcionaram, o êxito das grandes navegações? Foi a formação do Estado moderno, o antigo regime, os regimes absolutistas, a necessidade de mercados consumidores, a necessidade de matéria-prima, a necessidade dos metais preciosos. Lembra que tudo isso aí está na questão mercantilista, do modelo econômico mercantilista. Então, tudo isso aí. E a necessidade de alimentos, que eu esqueci de mencionar para vocês. Que também nesse período aí tivemos a crise no feudalismo e a Europa estava passando por um momento de crise agrária. Então, eles precisavam de quê? De terras para cultivar, para agricultura, para a sobrevivência de todos os europeus. Então eles vão buscar novas terras. Então é isso que vai proporcionar as suas idas para outros continentes. Então, com o recurso do Estado, com as suas colônias, e recursos da burguesia que estava enriquecendo na região, eles conseguiram expandir o seu território para outros continentes. No caso, a Espanha veio aqui para a América, Portugal veio para a América, a Inglaterra também veio para a América, a França, todos esses países vão vir para a América. Então é aí que temos o início da colonização dos espanhóis, dos ingleses, dos franceses, dos portugueses, mas hoje iremos falar apenas dos espanhóis. Então, o que é que os espanhóis encontraram na América quando eles chegaram aqui aproximadamente em 1492? Eles encontraram 3 grandes impérios. Já habitavam povos aqui na América, no continente americano. Então, quais eram esses 3 grandes povos, ou esses impérios? Eram os maias, os incas e os astecas. Eles vão encontrar esses 3 grandes impérios. Então, o termo índio, eu acho que já falei isso para vocês, ele vai surgir a partir do momento que o Cristóvão Colombo vai dizer que vai chegar às Índias, O seu objetivo central era chegar nas Índias. Só que ele erra o caminho, ele de fato errou o caminho e chega numa região desconhecida. E o pessoal que morava ali, nessa região desconhecida, eram os índios porque moravam nas Índias. Então, segundo ele, eram os índios. Então, até hoje, as pessoas costumam chamar os povos nativos da região, como os indígenas, índios, devido a esse erro histórico do Cristóvão Colombo. Então, eu vou resumir, para não ficar um conteúdo extenso demais, eu vou resumir porque a história desses povos são histórias diferentes, só que algumas coisas aproximam eles um dos outros, que são 3 grupos, considerados pelos historiadores como sociedades agrícolas, ou seja, dependiam exatamente da agricultura para sobreviver. Também eram povos que eram desenvolvidos e tinham uma hierarquia social bem definida e possuíam um complexo sistema de exploração agrícola.
Gente, os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus eram os povos bastante com uma cultura muito rica. A questão da astrologia, da matemática, das questões geográficas, esse povo aí já dominava tudo. E vocês sabem quando o europeu chega num lugar, o que é que eles fazem, né? A cultura do povo europeu é destruir mesmo, então foi isso que aconteceu aqui na América. Outra questão que era muito comum entre esses povos era que não havia essa questão da propriedade privada, ou seja, a terra é de fulano, a terra é de ciclano. Não, a terra é de todos e todos nós devemos trabalhar nessas terras para fazer o quê? Para sobrevivermos e pagarmos tributos ao Estado. Isso mesmo, que existiam reis, imperadores, toda uma organização que já existiam aqui antes da chegada dos europeus. Então, outra questão também era que quando um povo, né, uma tribo dominava outra tribo, essa tribo ela se tornava parte dessa outra tribo, e o que ela deveria fazer para pagar tributos para a tribo vencedora, trabalhar para a tribo vencedora. Era isso que ocorria aqui na América antes dos europeus. A religiosidade dos povos maias, astecas e incas era uma religião politeísta, acreditavam na existência de vários deuses e normalmente era associada à natureza. Por exemplo, o deus do trovão, o deus da água, a deusa do amor. Então, a religiosidade dos povos que habitavam a América eram basicamente essa, a religião politeísta. Então, vocês podem ver que esses são os pontos que são semelhantes entre esses povos. Obviamente que são povos distintos, são culturas distintas, só que são os pontos, eu peguei os pontos que aproximam esses povos para que não estejamos um conteúdo bastante longo. E eu vou deixar na descrição aí vídeos que eu também já gravei para o 8º ano, falando sobre os astecas, sobre os maias, sobre os incas. Então vou deixar aí na descrição. Quem quiser aprofundar o conhecimento, pode estar olhando esses vídeos, tá certo, pessoal? Então, todos os fatores que eu expliquei para vocês, das questões da formação das monarquias nacionais, do absolutismo, tudo isso aí proporcionou. Então, a primeira pessoa que saiu da Espanha para chegar na América, nesse mundo moderno, né, no mundo moderno, foi exatamente o Cristóvão Colombo. Ele fez 4 viagens e ele acreditava que ele tinha chegado à Índia, mas não chegou, na verdade, né? Então ele ficou impressionado com a riqueza que existia aqui nos povos da América, do continente americano, porque ele viu nas vestimentas dos povos ouro, e era exatamente o que os europeus estavam procurando, o ouro. Ele viu também nos povos aqui da América uma abundância na questão da agricultura. Então tudo isso aí chamou a atenção do Cristóvão Colombo. E o nosso continente ganha esse nome de América devido ao também outro navegador, o Américo Vespúcio. Esse cara aí, ele foi o primeiro a dizer que não estávamos na Índia, né? Que os europeus não estavam na Índia. Eles tinham chegado num novo continente, e esse continente era cheio de novas terras, cheio de outros povos, e que merecia ser explorado pelos europeus. Então, em homenagem ao Américo Vespúcio, por ter sido o primeiro cara a dizer que era um novo continente, uma nova terra, esse novo continente foi apelidado de América. Quando os europeus chegam aqui na América, a civilização maia ela já estava em declínio, ela já praticamente não existia mais, né? Devido a algumas guerras internas, ela não existia mais. Então, quais eram os impérios que existiam na época? Era o Império Azteca, que no processo de colonização foi colonizada pelo grande colonizador, né, Hernán Cortés. Ele é o cara que vai dominar, vai conquistar o Império Azteca. E lá ele vai, que foi exatamente ali na região sul do México, e é quando ele consegue derrubar a capital, Tenochtitlan, dos astecas, e
começa o processo da colonização dos espanhóis na região sul do México e uma parte da América Central. Outro cara também que vai também colonizar o Império Inca, que era o outro império aqui na América do Sul, é o Francisco Pizarro, que ele vai conquistar a região do Peru, onde era praticamente a capital do Império Inca, e vai também dar o início da colonização dos espanhóis. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A atividade está aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado, que eu irei responder vocês, tá certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje foi bastante simples, resumida, porque é muito conteúdo, são muitas informações, e eu estou aqui filtrando para vocês o que é necessário vocês entenderem sobre o conteúdo. Então, até a próxima aula e fiquem na paz.